iniciando aqui sobre responsabilidade. Mas o texto base é Lucas capítulo 16 e versículo 10. Tá? Vou até ler para você aqui para não deixar dúvida, né? Lucas 16, 10. Lucas capítulo 16, versículo 10. Diz assim: quem é fiel, no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Guarda bem isso aqui, porque esse é o texto-chave, é o texto base para a nossa ministração. Aleluias. Quem sabe o que é mordomo? Alguém sabe? O que é mordomo? Já a gente diz que é alguém que cuida dos bens de outras pessoas, né? É. Amém. Olha para mim aqui, a meninada. E quando o mordomo, que o seu patrão, a sua patroa, deixou ele responsável para cuidar dos seus negócios, ele é infiel. O que acontece com ele, irmãos? Mordomo é, como já respondeu o diácono Jeanzinho, todo mundo sabe, é a pessoa incumbida de cuidar dos negócios do seu patrão, da sua patroa. Nós temos um exemplo clássico no livro de Gênesis acerca de José. José foi mordomo, preste bem atenção, mordomo na casa daquele egípcio chamado Potifar. Ele era uma pessoa importante ao lado de Faraó. José foi vendido como escravo, Potifar comprou José. E José foi morar na casa de Potifar. E ele era o quê? Mordomo. Ele foi tão servo, fiel na sua mordomia, que o próprio Potifar, olha bem, que não era um homem de Deus, era um idólatra, mas Potifar percebeu que havia uma diferença na vida de José. Sabe por quê, irmãos? Porque a partir do momento que José entrou na sua casa, a Bíblia diz que Deus começou a prosperar muito mais ainda. Porque o crente é para fazer diferença. Ele não se assemelha ao ímpio. Ele tem que fazer diferença. O próprio Potifar, irmã Luana, percebeu que José era diferente. Tanto é que passou um tempo, irmão Diego, Potifar passou os cuidados da casa nas mãos de José. Amém? Pela sua fidelidade naquilo que ele fazia na casa de Potifar. Era visto pelas pessoas, a nação inteira dos egípcios sabia, de José não. Até então ele era oculto. Somente Potifar que percebeu isso aí. E Potifar não saiu anunciando, não é. Mas ele tinha consciência, veja bem, José tinha consciência que ele estava fazendo algo com excelência dentro da casa de um ímpio. E ele, como obediente a Deus, que valorizava a Deus na sua vida, e como numa forma de honrar a Deus, dignificar o nome do Senhor,
Ele procurou, meus irmãos, ser um mordomo fiel na casa de um ímpio. Então, tudo que davam para José fazer, ele fazia com excelência, com amor, embora fazendo para o ímpio. Certo, irmãos? E aí eu pergunto para você, o José estava oculto, só Potifar percebeu essa diferença. Ele foi ou não foi recompensado por ser mordomo fiel? Diga sim ou não. Sim. Amém? Vocês estão entendendo, irmãos? De escravo, de empregado, daqui um pouco a mulher de Potifar se interessou por ele, porque era um rapaz bonito, e tentou sediá-lo. E ele caiu fora dela. Ele fugiu. Mas quando ele tentou fugir, a mulher de Potifar pegou na capa dele e ela segurou a capa dele, a roupa dele. Quando o marido chegou, tá vendo, Potifar? Tá vendo? Você tem confiado nesse rapaz aí, ó. Você colocou a casa, nossa casa aos cuidados dele. Olha o que ele fez comigo. Ele tentou me estuprar. E Potifar, nervoso, revoltado, falou com o Faraó. Faraó jogou José no calabouço. Ele era inocente. Olha para mim aqui. Foi preso inocentemente. Mas lá na cadeia, junto com os presos, irmã Beninha, José começou a fazer a diferença. Tudo que vinha lá no calabouço para ele fazia com excelência. E os próprios presos começaram a observar que aquele moço era diferente. Não é lindo isso? Você pode estar no meio de uma quadrilha. Você pode estar no meio de uma pessoa que mexe com coisas ilícitas. Mas a própria pessoa que está envolvida com isso, você vai perceber, essa pessoa é diferente. Os presos notaram que José era diferente. Daqui um pouco José começou a liderar lá dentro da cadeia, rapaz. Para adiantar, porque quero entrar aqui no assunto, que é o mesmo, do calabouço, José interpretou o sonho de Faraó, você já sabe, falei domingo passado, das 7 vacas magras, gordas, 7 espigas feias de milho, e umas espigas bonitas. As magras engoliam as espigas bonitas, as vacas magras engoliam as gordas, e Faraó convocou lá os magos adivinhos lá do reino dele. Eles tentaram enrolar Faraó, porque as coisas de Deus, ele não revela para macumbeiro. Não revela para feiticeiro, para mago, nem para adivinho. Ele revela para quem é espiritual, para quem honra o nome dele. Por isso que tem muita gente, irmão, se arrebentando, porque Deus não revela nada para ele. Ele não é fiel. Deus tem compromisso em revelar alguma coisa para quem é infiel, para quem não honra ele, de jeito nenhum. É por isso que tem muitas pessoas se arrebentando. Lutas todo cristão tem, mas existe um Deus que conhece o coração de cada um. Um Deus que não deixa seus filhos aquém da sua própria sorte. Se nós somos fiéis a Ele, pode ter certeza absoluta que Ele vai cuidar. Ele é Pai. Então Deus não podia ser chamado de Pai, né, irmão Rafael e Luana? Ele é Pai. O próprio Cristo disse: qual pai que o filho pedir um pão, ele vai dar uma pedra? Ele chegou até dizer: se vós sois maus e sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará aquilo que vocês pedem. Olha para mim aqui. E José interpretou o sonho de Faraó. Faraó disse: olha, você só não vai ocupar o meu trono, mas você vai governar aqui a nação dos egípcios. Vendido como escravo, mas fiel. Mordomo na casa de Potifar, mas fiel. Foi parar no calabouço, mas fiel. Foi governador da terra do Egito, continuou fiel. Amém? Porque Deus recompensa quem é fiel. Então aqui, meus irmãos, em Mateus capítulo 25, versículo 21, diz assim: parábola dos talentos.
Aquele que multiplicou os talentos confiados, mesmo em pequena quantidade, foi recompensado com maiores responsabilidades e alegria do Senhor. Porque quando o mordomo é fiel, sabe o que acontece? Ele alegra o coração do seu Senhor. Porque o Senhor coloca nas mãos dele, que seja coisa pequena, mas se ele é fiel naquilo que é pequeno, o Senhor se alegra. E a promessa dele é colocar sobre o muito. Certo, irmãos? Então o diabo é tão sem vergonha que ele age porque ele não quer ver a prosperidade do cristão. Ele não quer ver. Porque ele sabe que o cristão que é próspero, que é fiel, ele vai ajudar na manutenção da obra e na proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Você sabe por que faz 40 anos que estou pregando o Evangelho? Porque tem gente que de anos e anos, ano por ano passei, irmã Neuza, sustentou as mãos do pastor Walter Guida. E aqui tem os irmãos que continuam sustentando. Amém? Eu não tinha nada, irmãos. Não tinha nada. Eu ia fazer campanha de 15, de 20 dias, de 30 dias. Eu pregava 30 dias direto. A minha esposa sabe disso. Sabe o que é pregar 30 dias direto, irmã Neuza? Sem descansar. Eu era novo. E sabe o que eu fazia? Eu terminava de ministrar 200, 300 pessoas. Eu ia orar por todo mundo com imposição de mãos. Sabe o que é isso? Você orar por 300 pessoas, 200 pessoas com imposição de mão depois que prega. Mas só tem um detalhe, irmãos. Eu estava cumprindo como mordomo, como pregador do Evangelho. Eu estava cumprindo meu papel de mordomo para pregar o Evangelho e angariar pessoas para Jesus. Só tem um detalhe. Testemunhos eram dezenas e dezenas e dezenas. Porque eu sempre me esforcei. Defeitos eu tenho, mas eu sempre me esforcei para dar o melhor de mim, do meu ministério, na obra do Senhor Jesus de Nazaré. E a recompensa. Certo, irmãos? Naquele tempo que eu não era casado ainda, irmã Neuza, né? Eu não dava liga-se para dinheiro. Não ligava, não. Fazia campanha de 10, 15 dias, né? Aí eu comecei a preocupar com as finanças, porque eu me casei, mas que é natural, né? Mas quando eu era solteiro, irmã Luana, as moças me enchiam de calça. Presente de calça. Naquele tempo era corte de calça, né? Me dava presente. Eu ficava feliz com aquilo, não é? Depois eu me casei, aí a coisa mudou, né, irmãos? Veio os filhos, né? O pastor é exigido muito mais do pastor. O trabalho de evangelização é maravilhoso. Você lida com o demônio todos os dias. Só que tem um detalhe, se faz a campanha lá, você vai embora, né? Eu ganhei 35 almas aqui em Jussara. O pastor batizou as 35 almas numa igreja. Eu não ganhei nada com isso aí. Está lá até hoje, alguns até morreram. Porque eu tinha assim era um imã, irmão. Quando eu assumi culto lá de Telemaco, uma igreja que cabia lá quase 1000 pessoas sentadas, quando eu assumi, eu peguei um trabalho domingo que ninguém conseguia levantar aquilo. Pedrão, pastor Fortão, meu pastor Valdir, é o seguinte, é o seguinte, hein? Eu já entreguei domingo para as irmãs, não deu, entreguei para a juventude, não deu, entreguei para os proibidos, não veio. O povo não vem no domingo, pastor. Então, nosso desafio, você quer pegar o trabalho domingo? Eu falei, pego. Com 2 meses, estava enchendo a igreja igual ao sábado dele. E cada domingo, minha esposa é prova disso aí, Deus também é. Cada domingo, 15, 20, 30 pessoas aceitando Jesus. Porque Deus sempre foi na minha vida. Amém, irmãos? Porque Deus conhece meu coração. Então, aquilo que Jesus coloca na minha mão, eu tenho defeito. Repito aos irmãos.
mas eu tenho procurado fazermos. Você já parou para pensar? Você já analisou? Por que será que cada oração que eu faço, eu parei um pouquinho só para ter experiência. Por que será que eu aviso, irmão, orei por você essa noite? Por que será? Você acha que isso é pouca coisa? Isso aí não tem significado? Quem recebeu mensagem de mim lá dos Estados Unidos? Orei por você essa noite. Quem recebeu? Levante a mão. Todo mundo, irmãos. Parece que isso não tem importância? Tem. Mas revela que aquilo que Deus colocou para mim fazer, eu estou fazendo, que é orar pela vida de cada um de vocês. Amém? Porque o meu desejo, irmãos, é ver cada um de vocês cada dia mais abençoado. Então, meus irmãos, aquele que multiplicou os talentos confiados, mesmo em pequena quantidade, foi recompensado com maiores responsabilidades. Deus não vai dar coisas grandes se a gente não for fiel nas pequenas coisas, né? Então, mas alguém poderá, mas pastor, e a igreja aqui, por que não cresce? O Diego fez uma pesquisa. Como é que foi a pesquisa lá, irmão Diego? Dos 5.800 visualizações. Dá 7 a 8 cultos por dia. Tá vendo? Então nós somos pequenos aqui, mas estamos crescendo nas redes sociais, irmãos. Nós estamos com quase 1.300 pessoas inscritas no nosso canal. Você já parou para pensar quantas pessoas que já foram alcançadas pelo trabalho da nossa igreja, por aquilo que o Diego tem postado nas redes sociais? Já parou para pensar? Então a nossa igreja está girando. Nós estamos fazendo. Amém? Somos pequenos aqui, mas estamos grandes nas redes sociais. Amém, queridos? Então tudo isso é bênção de Deus. Temos o Diego com uma capacidade maravilhosa, tremenda, para colocar lá os nossos trabalhos, coloca um fundo musical também lindo. Certo, irmãos? E aí? E as almas que convertem lá? Hã? De quem vai ser o galardão do pastor Walter? Não. Eu posso receber. Mas o galardão é distribuído para cada um daqueles e daquelas que tem procurado colocar em prática aquilo que Deus tem colocado em suas mãos. Então, meus irmãos, e outra coisa que aconteceu dentro desse contexto. Pastor Walter, hoje, a minha esposa não participou, ouviu a live que eu participei. Sexta-feira, às 22 horas. Foi uma live que levou mais de 2 horas. Num pastor que é mestre, o pastor Daniel Bandeira, que é presidente do Instituto de Correspondência Internacional. Instituto que foi fundado por Bernard Johnson. Uma hora você vai no Google e pergunta quem foi Bernard Johnson, um americano, um evangelista tipo Jimmy Swaggart. Ele veio aqui um dia. Ele faleceu. Ele foi o fundador desse instituto. Colocaram outra pessoa, morreu. Agora esse pastor Daniel assumiu a presidência desse instituto. O pastor Walter faz parte dele. Ligado aos Estados Unidos. Sabe qual a posição que ele me colocou lá? Como diplomata internacional humanitário. Documento que eu posso entrar nos Estados Unidos. É Deus ou não é Deus? Me enviaram credencial de autoridade eclesiástica. Eu tenho 2 documentos. Credencial pastoral, certo? E este documento como diplomata, não é, desse Instituto Internacional. Sabe o que ele falou na live? Pastor Val vai ficar junto comigo. Eu quero levar ele para os Estados Unidos, ele nem sabe que eu fui lá. Eu quero levar ele para Moçambique comigo. Eu quero levar ele em alguns congressos comigo. Certo, irmãos? Sabe por quê? Porque ele percebeu que o pastor Val tem uma bagaginha. Pelas palavras que eu muitas vezes dirijo para ele nas lives, ele falou: pastor Walter, você tem bagagem, você veio para somar. Certo, irmãos? Você acha que Deus faz isso por acaso, irmãos?
por coincidência? Não. Deus faz coisas por providência, porque Ele é maravilhoso. Diga amém, Jesus. Consequência da fidelidade no pouco. Confiança de Deus, isto é, Deus também confia responsabilidade, trabalho nas nossas mãos. A fidelidade nas pequenas coisas gera confiança para responsabilidades maiores. Gera preparação para o grande. Deus não dá grandes missões a corações que não aprenderam a ser fiéis nas pequenas. Bênçãos progressivas. Deus multiplica o pouco que é fiel, trazendo crescimento espiritual, emocional, financeiro e ministerial. O perigo da desonestidade nas pequenas coisas. Lucas 16:10 diz assim, e nos alerta. Também quem é infiel no pouco, é infiel também no muito. Pequenas atitudes de desonestidade, negligencia ou a indiferença comprometem nosso caráter e nos impede de receber maiores responsabilidades, certo? Quando a pessoa não é fiel, ele está revelando qual é o caráter dele, né? O ímpio não é assim, né? O ímpio faz o que ele quer, né? Vive sem disciplina, vive sem regra, é o mundão de hoje. Mas o servo de Deus não. Ele tem regras, ele tem disciplina, certo, irmãos? Então, o caráter de um crente, de um cristão, é revelado na sua fidelidade a Deus. Se ele não é fiel, ele está provando que o caráter dele precisa ser moldado segundo o caráter de Cristo. Vamos continuar aqui. A palavra de Deus nos ensina que não existe fidelidade seletiva. A integridade precisa ser completa em todas as áreas da vida. No trabalho, no ministério, na família, nas finanças e no serviço ao próximo. Fidelidade tem que demonstrar nessas áreas da vida. Trabalho, né? A fidelidade no pouco é um reflexo do nosso compromisso com Deus. Não devemos subestimar pequenas oportunidades, mas Deus valoriza o que é feito com excelência e devoção, independentemente da grandiosidade da tarefa, né? Por exemplo, vocês acham que não foi importante a irmã Jaidete chegar aqui, o Jeanzinho, o Gabriel? A Simona não veio muitas vezes, ela mais cortou os panos, né? Mas isso não fala no coração de Deus? Nossa, a cadeira está bonita assim porque alguém meteu a mão e fez, né? O Jean chegou até a sonhar com um grampo. Mas já chegou a sonhar com grampo, tanto que arrancou grampo. Cada cadeira dessa aí tem mais um que 100 grampos. Você fechava o olho e você via grampo. É grampo, mas olha, duro de arrancar, hein? Duro. Chegou a fazer bolha de água na mão. Certo? Não é importante isso? Fizemos. Foi feito o trabalho, não está bonito essa cadeira? Estava todas rasgadas, feia, certo? Foi feito com excelência, o Adriel forrou as cadeiras, sofreu que não foi brincadeira também, mas alguém veio e fez, está feito. Nem todo mundo notou isso aí, mas Deus vê o trabalho, o esforço de cada um. Amém, meus irmãos? Então, tudo que você vai fazer, meu irmão, faça com excelência, né? Até na questão do louvor, nosso louvor melhorou muito, né, irmãos? Mas melhorou muito. Sabe o que Davi disse? Que nós temos que louvar a Deus com perfeição, com sabedoria. Saber o que está fazendo. Amém? Acabou aquele tempo, né? O irmão chegava assim, foi no meu tempo, irmãos, eu quero louvar o Senhor aqui, eu não ensaiei muito, mas eu vou tentar aqui. Aí vai cantar um desastre. É para Deus, irmãos? Quer dizer, então, para Deus é muito jeito. Pode ser de qualquer jeito, então.
Irmãos, eu canto há muitos anos. Tem hora que eu tenho preocupação de prestar meu louvor, que tem vezes que eu não estou muito legal, né? Especialmente quando eu vou louvar a Deus na igreja por aí, que a turma pede muito, né? Então eu fico preocupado, porque às vezes a nossa correria, a gente não ensaia tanto, né, irmãos? Né? E a gente fica preocupado, e olha que eu conheço um pouco de louvor, viu, irmãos? Certo? Eu participei de um concurso lá em Foz do Iguaçu. Naquele tempo eu era mais novo, a voz estava até mais forte ainda, né? Não, o jurado foi julgar a minha pessoa lá, eu ganhei 10 de cada um. Amém, irmãos? Ganhei 10, uma nota 10 de cada jurado lá de Foz do Iguaçu. Né? Graças a Deus por isso. Ser fiel nas pequenas coisas prepara o terreno para receber grandes bênçãos e responsabilidades espirituais. Aqui tem uma reflexão, irmãos. Como temos agido diante das pequenas tarefas? Uma pergunta. Será que entregamos o nosso coração totalmente nas ações diárias ou apenas cumprimos por obrigação? A fidelidade no pouco não é visível para todos, mas Deus vê e recompensa. É nesse contexto que Deus nos testa e nos prepara para desafios maiores. Cada pequeno gesto de obediência, cada palavra de encorajamento, cada ato de serviço é uma oportunidade de demonstrar fidelidade. É para nós refletirmos, né? Os crentes não têm costume, irmão, de mandar mensagem para o outro. Isso ajuda muito. Quando eu recebo uma mensagem do irmão, certo? Me estimulando, isso me ajuda. Quando eu recebo mensagem de alguém de fora, me estimulando, isso me ajuda. Faz parte da mordomia. Isso faz parte do nosso valor que nós damos para o nosso próximo. A minha filha convive junto de mim direto, quase a carne. Todo dia quase, filha, papai te ama. Nem ela fala tanto para mim. Mas eu falo. Porque eu sei que palavra ajuda. Palavra tem um poder tremendo. O irmão está na luta lá, digo, irmão, descansa no Senhor, você vai ser vitorioso. A irmã Neuza contou da situação dela. Eu falei, irmã, descansa no Senhor. Vai fazer exame, não vai dar nada. Estimulando a fé da pessoa. Demonstrando que me preocupo com ela. Porque tem gente que você manda mensagem para ele, ele faz assim, ó. Esse mordomo aí tá muito ruim. Ele só faz assim, ó. Né? Tem um desenho lá. Às vezes a pessoa não tem tempo. Eu também não concordo com isso, né? Não é assim? O que custa a pessoa dar uma palavra, irmão Alexandre? Ele não é mordomo de Cristo? Ou se meu irmão mandou uma mensagem para mim porque lembrou de mim, ele me ama. Ele está preocupado comigo e me valoriza. Agora o cara escuta uma mensagem tão bonita do outro. Né? E depois vem dizer que não tem tempo. Ué, será que o pastor também? Será que o pastor tem um monte de tempo? A irmã Nice ausentou do culto por problemas. O que o pastor faz, irmã? Mensagem. Oi, irmã, o que está acontecendo? A senhora não gosta de saber que teu pastor está preocupado? Puxa. A irmã Neuza estava lá no Rio de Janeiro, lá em cima de uma cama. Uma situação delicada. Eu mandava mensagem todo dia para ela, de estímulo, né? Dizendo que ela ia vencer. Está aí, ó. Podia estar numa cadeira de roda, está aí. Né? A irmã Daiane, por exemplo, passou por uma cirurgia, né? Todo dia eu mandava mensagem para ela. Vai dar tudo certo, irmão. Deu ou não deu? Deu. Isso estimula, né? Manda mensagem para o Alexandre, né? Manda mensagem para o Rafael, para a Luana.
Minha netinha também, a Alice. Mando mensagem para o meu genro, estimulando o trabalho dele. Deus vai te abençoar, vai te prosperar. Amém, irmãos? Isso ajuda. O mordomo fiel faz isso. Quando ele faz isso, porque está preocupado. Como é que está meu irmão lá? Está tudo bem com ele? Agora tem alguns, né, irmã Jairete? Você manda mensagem: ô irmão, tudo bem, meu querido? Estou aqui orando por você, lutando pela sua vida. Não é só aqui da igreja, não. Certo? Irmão de fora. Aí, no final, vai... Se não, manda um coraçãozinho. Ou então um coraçãozinho. Visualiza, mas não responde nada. E alguns visualizam e não respondem. Eu vi o Silvio Santos, um cara muito inteligente. Falou: ó, quando você mandar mensagem para alguém, alguém não te responde, é porque ele não te ama. Não se preocupe com você. E essa desculpa que não tem tempo, isso é desculpa. Porque todo mundo tem um tempo. A gente ama as pessoas. E é gostoso você receber resposta. Né, Diácono Jeanzinho? É gostoso, é maravilhoso, irmãos. Amém? Quando alguém manda mensagem para mim: ô pastor, o senhor é uma bênção na minha vida, pastor. Isso me enche de alegria, irmãos. Isso me ajuda, me estimula. Ô pastor, obrigado pelo senhor estar orando sempre pela minha vida. Esse dia a irmã Rosiane conversou comigo e disse: pastor, você sabe o que tem me sustentado, pastor? É a oração que o senhor tem feito por mim. Porque está difícil, eu não consigo esquecer da minha mãe. Mas a oração que o senhor tem feito por mim tem me ajudado. E é verdade? É verdade ou não é? Então, meus irmãos, dentro do contexto da mordomia, é como disse aqui, meus irmãos, o escritor, aquele que escreveu esse estudo aqui, ó. Aqui, ó, cada palavra de encorajamento, cada ato de serviço é uma oportunidade de demonstrar fidelidade. Quem tem horas aí? 10h15. A pergunta é essa: estou sendo fiel nas pequenas tarefas do meu trabalho? Casa ou igreja? Eu pergunto para mim, para cada um de nós. Estou sendo fiel nas pequenas tarefas do meu trabalho? Casa ou igreja? Eu vou convocar os irmãos aqui, é uma comparação. Irmãos, sábado que vem, nós vamos fazer uma geral aqui na igreja. Quem vem? Irmã Joidete. Só lembra quando a gente lavar aquele salãozão da Rua Bahia? Puta trabalho terrível. Amado. Não tinha para onde escorrer a água, rapaz. Já tudo empoçado. Eu tinha que estar rapando tudo, Jeanzinho. Que trabalho terrível. Mas vinha lá uns 10, 15 para ajudar, né, irmão? Mas está dentro desse contexto aqui, ó. Porque nós não estamos fazendo para o homem, para Jesus. Amém? Irmãos, eu com minha esposa já cansamos de limpar banheiro, rapaz. Banheiro, chega lá, nego defeca até na parede. É nojento, né, irmãos? Vômito de crianças vomitar. Aí a mãe vai embora, deixa lá. Sabe para quem sobrava? Para minha esposa. Tem que pegar papel higiênico, em vez de jogar no cesto, joga no chão. Sobrava para quem? Para mim e para ela. Mas eu faço porque eu estou fazendo para o meu Senhor. Amém? Eu não sou melhor do que ele. Se for necessário aqui, irmãos, qualquer dia eu sou meio doido. Arranca aí o sapato de vocês aí. Eu vou lavar os pés dos irmãos. Eu lavo. Nem que tenha um pouquinho de chulé, não tem problema.
Foi uma máxima. O que é que tem? Se o Filho de Deus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que é dono disso tudo que você está vendo aqui, ó, ele baixou para lavar os pés daqueles homens, e naquele tempo não tinha sapato fechado igual o meu e o seu, não, meu irmão. Nem asfalto tinha. Era uma poeira terrível, era sandália de couro aberta, certo? Imagina como é que estava o pé do discípulo, irmão, meu genro, Filipe. As unhas, então, como é que estavam as unhas, moçada? Estava assim, preta de terra que ia entrar na unha dos discípulos, né? E Jesus Cristo, Filho de Deus, irmãos, que coisa, que mordomia, que serviço, que amor, que humildade. Baixou ali, mandou alguém trazer uma bacia com água e toalha. Foi lavando os pés de um por um. Mas para dar lição de serviço, de humildade, que não somos nada. Eu vi um rico milionário onde ele falar, lá no caixão onde você vai, não tem gaveta para você guardar nada. A gente só consegue guardar aquilo que nós fazemos para Jesus, irmãos. Como disse Paulo, meu depósito é guardado para aquele dia. Lá nos céus tem depósito. Lá nos céus tem tesouro. Aquilo que você faz aqui é tesouro nos céus. Lá ladrão não rouba. A ferrugem não consome. Vi outro vídeo que me impressionou. Um americano milionário, trilionário, construiu um palácio, meu Alexandre. Coisa mais linda. Colocou dos materiais mais caros que existe. Forrou a casa com ouro. Na hora de inaugurar, morreu. Não usufruiu. Podia ter feito tantas outras coisas, irmãos, que tem tanta gente precisando. Não usufruiu, ficou lá o palácio. Você viu a história do Zé Rico? Construiu um castelo numa cidade de São Paulo, com todo o conforto, um monte de quarto. Não terminou. Morreu. Está lá abandonado, agora me mato. Porque ninguém leva nada dessa vida, irmãos. O que nós vamos levar é aquilo que nós fazemos para o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso sim. Não é? Nós vamos ter lá para receber. Veja bem. Tenho cuidado do pouco que Deus me confiou, seja tempo, talento ou recursos. Estou negligenciando oportunidades aparentemente pequenas, que podem abrir portas para grandes bênçãos, que às vezes Deus nos dá a oportunidade de abençoar, de ajudar, de fazer, e a gente não faz. Só que a gente perde bênçãos tremendas da parte do Senhor nosso Deus. Um dia, fazendo um trabalho numa cidade aqui do Paraná, e junto comigo tinha um evangelista dormindo no mesmo quarto. Era um trabalho de uma semana toda. E eu percebi que aquele rapaz, todo culto com a mesma roupa. Todo culto com a mesma roupa. Eu falei, mas não é possível. E eu tinha um terno preto, brilhante, do meu casamento. Olhei para aquele rapaz junto comigo. E Deus falou no meu coração, pega esse terno que você é tão apaixonado por ele e dá de presente para ele. O terno era bonito, irmãos. Já pensou um terno bonito no corpo de um cara bonito? Vocês concordam ou não? Sim ou não? Oh, tô mal, viu, bem? Peguei aquele terno e dei para o rapaz. O rapaz ficou assim, mas irmão, você vai dar o teu terno para mim?
E você? Eu falei, você, Deus cuida. Fica tranquilo, querido. Deus mandou dar, estou te dando. E o terno encaixou direitinho para ele, rapaz. Aí no dia que ele foi pregar, estava com o meu terno lá. Todo feliz da vida, né? Foi dos irmãos, um presente que eu ganhei do pastor Walter Ramiro. Né? Certo, irmãos? Mas o mordomo é assim mesmo. Nada é dele. E aí depois disso, quantos ternos que eu já não ganhei. Um dia eu fui no pastor Jazão, ele estava lá pedindo uma oferta para... Nem me lembro mais. Estava construindo aquele grande templo. E eu tinha um relógio que o Alexandre havia dado para mim. Dia dos Pais. E Deus mandava dar o relógio, eu dei. O Alexandre ficou bravo comigo, barbaridade. Vai. O senhor foi dar o relógio que eu te dei de presente. Nunca mais te dou nada. Eu não tenho problema. Você não dá, Jesus dá. Ih, irmãos. Já cheguei a ter de 3, 4 relógios. Hoje eu tenho pouco, só tenho 2. Porque outros já dei também. Amém? Mas o mordomo é assim. Amém? E Deus recompensa. Bendito é o nome do Senhor. A fidelidade no pouco exige o que? Disciplina, amor, atenção aos detalhes. Mas é o caminho seguro para crescimento espiritual, para a honra diante de Deus. Aplicação prática. Primeiro, no trabalho, cumprir com excelência as tarefas menores sem reclamar. Tem gente que reclama de tudo, né? A gente reclama do salário, eu recebo um salário de miséria. Isso, é isso aqui, reclama. E quanto mais reclama, mais as portas vão fechando. Mas o bom mordomo, obrigado, Jesus. Porque estou satisfeito com esse, por enquanto é esse que tu me desses. Mas se pouco tu me desses, Senhor, não é meu, é teu. Quero ser fiel. Amém, irmãos? Reclamo, tem gente que reclama demais, né? E tem outros que parecem que não tem bênção. Eu conversava com a irmã lá, já morreu essa irmã. Mas não tinha uma vez que você fosse conversar com essa irmã, só contava a derrota. Tudo bem, irmã? Pastor. Pastor. Até você é afetado com isso. Quando você conversa com pessoa negativa, que não tem bênção para contar, você acaba sendo afetado. Você tem que conversar com gente que tem fé, com gente que tem confiança, com gente que sabe que Deus é tremendo, que ele muda a história das pessoas. Certo, irmãos? Só reclamava. Né? Alguns você pergunta, tá aí, como é que você está, irmão? Não nada bom não, irmão. Tá difícil, irmão. Irmão, tá difícil. Mas, irmãos, nós não temos um Deus que é Pai? Diga amém, Jesus. No trabalho, na família, ser fiel nas pequenas responsabilidades de cuidado, atenção e amor aos familiares, dentro da casa. Na igreja, servir em funções simples, com dedicação, lembrando que Deus vê cada passo. Pediu para servir na igreja? Sirva com alegria. Faça com amor. Seja o que for. Dê o melhor que pode para fazer algo do Senhor. Na vida pessoal, qualquer integridade em situações que ninguém vê, como finanças, pensamentos e decisões diárias. Então, irmãos, isso aqui fala da vida diária de cada um de nós. Né? Você quer conhecer uma pessoa, conviva com ela. Eu me sinto feliz, sabe por quê, irmãos? Claro que não é só eu que sou homem de Deus, tem muitos homens de Deus por aí. Mas a minha filha Keila, que é a mãe da Alice, ela fala assim, que o único pastor que ela acredita na oração é no pai dela. Se eu fosse um mau pastor, ela não ia falar isso aí. A minha esposa convive comigo, vai fazer 50 anos, vou pedir para o Diego fazer o casamento de bolo de ouro. Está disposto, Diego? Realizar o casamento de bolo de ouro?
Ela me conhece porque convive comigo, irmãos. Tá 24 horas comigo. Ela mesmo fala, meu anjo, você é um homem de Deus. A minha esposa, que é o maior testemunha dentro da própria casa. Eu fiquei 3 meses lá nos Estados Unidos, junto com algumas pessoas, não vou citar nome porque não precisa, mas já deu para perceber que aparentemente parece uma coisa, mas lá no fundo do coração é diferente as coisas. Amém, irmãos? Agora o cristão não. Ele é na aparência externa e também no interior. Amém? Porque ele é servo de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu vou parar por aqui, irmãos, tá? Vocês estão aprendendo alguma coisa, irmãos? Diga amém. Digam graças a Deus. Mas está a conclusão aqui, ó. A fidelidade no pouco não é um detalhe, mas a fundação da vida cristã abundante. Lucas 16:10 nos ensina que nossa consistência, integridade nas pequenas coisas determina nosso crescimento espiritual e nossas bênçãos futuras. Que possamos olhar para cada oportunidade diária, por menor que seja, e realizar com excelência, dedicação, amor, sabendo que Deus vê e aprova e recompensa. Não negligencie o pouco, pois é nele que Deus testa seu coração, o nosso coração, e nos prepara para o muito. Amém? Isso aqui encerrou. Mas depois a gente vai dar continuidade aqui, né? Sobre o poder da pequena fidelidade. Amém? Quero que os irmãos se coloquem em pé. Vamos orar. Sim, eu amo a mensagem.